problemas técnicos eu tive que encerrar outra gravação e gravar num outro momento. Então aqui estou. Eu resolvi manter, eu falei assim, não, eu vou gravar, eu vou manter aquele vídeo, aquele começo, embora eu não concorde tanto com ele assim, né? Enfim, de novo eu me enrolo e tal. E agora, como eu tô fazendo agora. Vamos lá. Então também queria, quase que eu ia esquecendo, né? Eu ia trazer também outros dois atores que, infelizmente eu não peguei o nome mas, dos atores, né? Um até morreu logo após as gravações, mas é o que faz o Mr. Harding, que é um cara maravilhoso também, tem bastante tempo de tela, considerando, né, os coadjuvantes ali, ele tem bastante tempo de tela, uma história bem legal. Tem outro cara também, que esqueci o nome do ator, veteraníssimo ali, que faz o Charlie, esse sim é o Charlie, e que são excelentes, né? Enfim, eles conseguiram reunir nesse filme uma galera muito foda. E... enfim, já falei bastante sobre eles, né? Aqui uma outra bobagem que eu trouxe, que eu acabei colocando no meu roteiro, mas acho que vou acabar trazendo porque eu falei, porque eu escrevi, é que aqui, vendo essa segunda vez, na primeira vez eu não acho que eu não percebi. Se me ocorreu isso, eu não lembro, mas agora revendo, o Randall, né, personagem do Jack Nicholson, me lembra muito o jeito do Adam Sandler. Não sei. E aí me fez pensar sobre aquele filme que eles fizeram juntos, que eu acho que era uma. Imagino que tenha sido um sonho do Adam Sandler, né, trabalhar com o Jack, que eles fizeram tratamento de choque. E aí, de novo, uma bobagem, né? Porque eu fico pensando assim, né, pela minha idade agora, eu fiquei pensando, o Adam tinha, quando ele fez tratamento de choque, a mesma idade, mais ou menos, que eu, né? Que a minha. E o Jack Nicholson tinha mais ou menos a minha idade quando ele fez esse filme. E eu fico pensando assim, eles parecem bem. Tipo, o Jack parece bem mais velho, né? E o Adam parece tão guri. E eu falei, cara, ele tinha a minha idade, que a coisa da geração. Fiquei pensando em outras coisas, né? Como esse canal é meu também, às vezes eu fico pensando, mas que bobagem falar isso. Mas como esse canal é meu e as impressões são minhas, eu resolvi trazer. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, caralho, na época lá o Jack parecia. Sempre, outras pessoas falam sobre isso, né? Como as pessoas pareciam mais velhas do que elas eram. Quando a gente olha pra agora, assim, tipo uma pessoa de 40 anos, parecia bem mais velha agora e não, né? E como é diferente, assim, agora que eu conheço o Adam Sandler, por exemplo, um pouco mais velho, como ele parecia tão guri, não só pela vestimenta, mas o jeito, né? E ele já tinha também quase 40 anos, enfim, né? E eu acho que é o primeiro filme que eles contraceram, né? Eu acho que é a primeira e última vez, botei aqui, que eu saiba. E, enfim, é isso. Sobre a idade, sobre... Mas é isso, eu achei ele muito a vibe, as pausas, eu não sei, até também, apesar de eu gostar muito da Dan Sandler, eu não sei até que ponto, eu nunca li sobre isso, nunca vi ele falar sobre isso, até que ponto ele se inspira em outras pessoas, né, porque pra mim era o jeito dele e agora eu achei uma coisa estranha, assim, estranha no bom sentido de, cara, como o Jack parece, lembra o Adam, mas claro que seria a inspiração, eu não sei, de repente não, de repente tô viajando. Mas eu achei muito a vibe, as pausas, o jeito de falar, o jeito de olhar. Eu fiquei assim, cara, que. De repente é só uma coincidência mesmo, ou não sei. Fiquei viajando nisso aí, tá? Eu quero trazer uma outra coisa, espero que eu não esqueça. Acho que eu vou trazer agora pra não esquecer, assim, ó. Claro que eu não tenho bagagem, eu não tenho propriedade pra falar sobre isso, né? Mas esse filme, eu queria fechar dessa forma, mas eu acho que eu já vou trazer agora. Esse filme faz a gente pensar, entre outras coisas, né? De como que bom que as práticas mudaram. Mas como eu disse, eu não tenho, assim... dizem, né? Dizem que as coisas mudaram, que as coisas evoluíram, que práticas que aconteciam lá, por exemplo, não são aplicadas agora, né? Nessas instituições. Então, assim... para doentes mentais, né, e tal. Eu tenho medo de falar os termos porque realmente eu não podia ter pesquisado ali, como se fala agora, não sei o que, ou então, quais são as referências, ou o que mudou de lá pra cá. Mas eu gosto de fazer mais cru, assim, né, mais pela minha cabeça, sempre com medo de acabar falando alguma bobagem. Então, se um dia alguém for ver e quiser me corrigir nesse sentido, beleza. Como sempre, como todos os outros
300 não, 30 e poucos vídeos que eu fiz aqui, tá? Fiquem à vontade. Com respeito, claro. Mas, assim, eu não tenho tanta propriedade pra falar, mas eu acredito que sim, tenha mudado, né? Mas a gente fica pensando assim, cara, como as práticas eram coisas absurdas, né? Eu não tenho dúvidas também que aconteçam algumas coisas ainda não tão boas em lugares como esse, mas a gente fica pensando, né, que horror, assim, o que faziam com as pessoas. Mas é mais pro final do filme, né? Porque, enfim, vamos ver. Tá, mas eu só queria deixar claro isso, que é uma coisa que também faz a gente ficar pensando, né? E também até depois ler mais sobre isso. Eu acho que o vídeo eu já comentei em outros vídeos, né? Qualquer outro vídeo aqui no YouTube é legal, é isso, a gente formar, pensar coisas e depois continuar o assunto fora daqui, né? Não só nos comentários, mas na vida real, na vida lá fora, né? E continuar aprendendo, continuar pensando. Ou quando acaba um filme também, eu penso muito nisso, né? Mas acaba um filme, a gente vai lá e tenta pesquisar mais, né? Eu tento não fazer isso aqui nos vídeos porque eu não quero me contaminar com outras coisas. Então, tipo, eu gravo, anoto o que eu lembro, assim, né? Acho que só com um vídeo que eu fiz isso, que foi o do... Ah, como é que é o nome? O jurado número 2, que daí como eu já, enfim, já falei lá naquele vídeo, né? Que eu peguei, assim, coisas que as pessoas colocaram e algumas opiniões que tinham e eu fui lá e meio que rebati, mas enfim, tá? Assim, então, filme foda mesmo, né? Duas coisas que eu disse que mudou, né? Assim, em comparação à primeira vez que eu vi do que agora. Então, duas coisas que me desconectaram, assim, em certos momentos. E aí eu botei, né, que provavelmente passaram batido na primeira vez que eu assisti. Foram o seguinte, a primeira coisa, os zooms. Eu acho que eu notei na época, mas enfim, os zooms malucos da câmera. Então, assim, falando não da história em si, do aprendizado e da coisa toda, eu não falo que ele tá ruim nesse sentido. Eu acho que da segunda vez a minha experiência mudou, além de eu ter mudado a cabeça, como eu já falei também, vou ficar me repetindo aqui, né? É a questão desse zoom, né? Aí seria uma parte mais técnica, que também eu não tenho propriedade nenhuma pra falar, mas como telespectadora, como minha experiência como telespectadora, os zooms assim me incomodaram muito. Eu falei assim, será que eu não percebi na primeira vez que eu vi? Ou passaram batido, assim, eu meio que... Mas dessa vez me incomodaram muito, me desconectaram muito da história, sabe? Ficou uma coisa meio... É documental ou a gente tá mergulhado na história, entendeu? Se é ficção, eu tô ali vendo aquela situação ou é meio documental. Me incomodou muito. Que pena que não tem como mudar, né? Agora já era, já tá fechado o negócio. E deu certa agonia, eu botei aqui, né? Deu certa agonia, não vou mentir. Em muitos momentos, tava ali, por exemplo, sei lá, era a Louise Fletcher, tava a câmera atrás, eles estavam numa roda, né? Uma espécie de círculo, assim, sentados. E os pacientes e a enfermeira, e aí tava atrás do Jack a câmera, e quando vê ele vai indo na Louise, por exemplo. E, cara, desconecta muito, dá uma vibe meio, é isso aí, sabe? Meio vídeo caseiro, meio, eu não sei. Imagina, vou adicionar um filme que é um clássico, mas, enfim, me incomodou. É por isso, uma das coisas assim. E também a segunda também é técnica, né? A questão do áudio. De novo, é um filme incrível, desconto tudo isso, mas eu acho que dessa vez eu tive que destacar essas coisas, né? O áudio e o microfone em cenas específicas, assim, né? Deixa eu ver um exemplo pra dar. Tipo, claramente, tem uma cena que ele vai falar no megafone lá, que ele pega e rouba, né? Eles estão fazendo uma festinha lá. E o Jack vai falar e claramente dá pra ver que tem, sabe, o microfone tá dentro da roupa e aí, sabe, fica um áudio meio não vazado, não sei os termos técnicos, mas assim, estourado. E em outros momentos também, sabe, dá pra ver assim que parecia que ele tava dando um eco terrível. Vai parecer, eu mesma pensando isso agora, que coisa chata, né? Um filme tão bom, tanta coisa boa pra falar dele, falar sobre isso. Mas aconteceu, né? Tá?
E botei aqui que nada que super comprometa a experiência. E já tá feito, né? Foi o que eu falei. Já tá feito, não tem como mudar. Mas poderiam. Eu senti assim, falta um cuidado nisso. Entendeu? Eu fiquei pensando assim, quem for assistir agora. Claro que a gente tem que entender também o filme dos anos 70 e tal. Mas já tinha recurso suficiente pra não deixar essas coisas escorregarem. Eu queria que eles tivessem tido um cuidado com relação a isso. Tá? E então é isso, gente. Eu não vou falar mais tanta coisa. E como eu queria encerrar daquele jeito, né? De falar assim. Que faz pensar sobre essas questões, né? E mesmo para quem não tem assim uma vivência de. Mesmo profissional, né? Tem pessoas que são profissionais, né? A gente fica pensando, né? Que loucura. O final é incrível. Eu fiquei pensando, não coloquei aqui, mas eu me lembrei agora. Que assim, na primeira vez eu não tinha me ligado. E agora eu fiquei mais atenta no sentido assim, ó. Que quando o Chief, que é né, ele é o nosso grande herói, digamos assim. Parece que é o Randall e depois meio que muda, né? Vira o Chief, vira o cara que realmente se transforma. E quando ele. Spoiler de novo, né? Spoiler alert. Quando ele finalmente toma atitude, agora vendo pela segunda vez, eu falei assim, cara, várias vezes, enquanto ele não falava, né? Enquanto a gente tinha a ideia de que ele não se expressava, não sabia muito bem o que estava acontecendo, de repente já tinha sido dopado tantas vezes, a gente não sabe por que ele não se expressa, né? Mas na verdade a gente saca que ele era um grande estrategista, querendo ou não, intencionalmente ou não. Aí vai ficar sempre a dúvida, né? Mas assim, da segunda vez eu percebi que ele só observava. Isso é uma outra grande lição também que a gente deveria aprender, né? Que deveria passar várias vezes pra gente. Que como às vezes não falar menos, né? E observar mais. E aí eu vejo assim que ele era um estrategista, querendo ou não, porque vários momentos, várias cenas eu fiquei falando, cara, ali ele já tava olhando. Ali, ou seja, o que eu quero dizer assim, o Randall, né, era a cabeça pensante. Ele falava, ó, nós vamos executar o plano assim, eu quero sair daqui. E não quero sair, eu quero ir com vocês, quero levar vocês comigo. E aí, ó, vamos fazer assim, assim, assado, e a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, na minha cabeça, agora vendo de novo, me fez pensar nisso, ó. Como é que é o nome dele, meu Deus? O Chief, ele já, de repente, ele já tinha esse desejo, ele já tinha essa ideia, mas ele não tinha não só não tinha inteligência, mas ele não tinha a iniciativa ou a coragem, né, eu quero sair dessa situação, dessa merda aqui, mas eu não tenho coragem. E aí quando vem o Randall e mostra pra ele, olha só, eu tô te dando passo a passo, tô te mostrando como fazer. E não só isso, olha só como eu sou destemida, essa coragem, ele vê como eu posso estar viajando, tá, mas a minha interpretação é assim, que ele vê como um ídolo esse Randall, né? O Tiff vê o Randall como um ídolo, tipo assim, cara, olha só, ele sabe como fazer, ele me deu a ideia. Ele me, sabe, deixa tudo no amor, ele me deu essa coragem. E não só me deu o passo a passo, mas que talvez eu até podia pensar, mas eu não queria executar. É isso que eu quero dizer. Não fica claro pra gente se ele realmente não tinha a inteligência de pensar como é que eu vou fazer, ou só não tinha a coragem de fazer. Quer dizer, ele podia estar na cabeça dele, ter as ideias, mas não executar por medo. Ou então ele realmente, não sei como fazer, e ainda tem o agravante da falta de coragem, né? Então, ele vendo o Randall assim, tanto é que tem também a parte, eu não lembrava disso, que eu achava que quando ele via o Randall já, né, totalmente fora da vegetativo ali e tal, ele só, tipo, pela minha lembrança, é que ele só colocava o Randall na cama e saía. Eu não lembrava que, por isso que eu disse que era mais pesado do que eu lembrava. Eu não lembrava que, eu tô dando spoiler, não, quem viu, viu, quem não viu, não... vá assistir depois. Então ele resolve matar ele e diz por que ele tá fazendo isso, né? Diz assim, não vou sem você. E ele sabe que o Randall não vai voltar. Então ele acaba sufocando ele
E aí tem a cena clássica. Uma coisa que eu não coloquei aqui, falha minha total, é a trilha, né, gente? Isso aí é excelente, do começo ao fim. Algumas partezinhas eu me lembro que ficou um pouco exagerada, né? Um pouco alta demais. Mas é muito foda, principalmente nessa cena clássica, né, icônica dele se libertar finalmente, né? O Tiff resolver sair, fazer todo o plano que o Randall tinha ali colocado pra eles. E se libertar. Então a música é muito foda, ele ao fundo, ao longe, muito boa ideia. Tem assim, sacadas geniais da produção, da câmera e da ideia, né? Então, assim, seria até injusto eu falar, mas é que eu tive que falar essas coisas técnicas porque me incomodaram como pessoa leiga no assunto, entendeu? Aí eu fico pensando quem é mais entendido deve ter surtado, né? Mas enfim, merece todos os Oscars, merece tudo. E e é muito legal. Outra coisa, só pra finalizar. Também na outra vez eu não tinha me ligado que, assim, ó, pela minha lembrança, quando o Tiff se libertava, depois os outros companheiros, né, iam junto. E dessa vez eu falei, não. Aí eu pensei assim, cara, também me fez pensar sobre isso, né? Tipo assim, eles tiveram a chance. O Tiff tomou a frente, tomou coragem, liderou o negócio, executou o plano. E eles ficaram permaneceram inertes, né? Tipo assim, só olhando, tipo, o cara foi lá, que legal, mas eles não tinham essa coragem, ou por XYZ, né? Cada um tem a sua motivação. Eles não fizeram junto. Na minha cabeça lá atrás, eu pensava assim, eles foram atrás do Tiff. Não. Eles ficaram olhando, tipo assim, o cara fez, ó. Talvez eles também quisessem sair, mas sabiam que pro XYZ eles iam acabar voltando, ou por medo também de serem pegos no meio do caminho. Então, assim, é um filme muito lindo, um final muito foda. Eu já comentei, né, no início que o Randall dá um nojo, assim, o que ele fez foi absurdo. Olhando agora, né, depois de mais velha, me deu mais nojo ainda, porque eu não tinha me lembrado qual era o motivo que ele tava lá. Então, assim, ele é totalmente, o papo dele é totalmente absurdo, né? E essa escolha que também não ficou muito claro, acho que eu não comentei no começo do vídeo, assim, ó. Na minha cabeça, na primeira vez que eu vi, eu vou comparar muito com as visões que eu tinha, né? E com o que eu tinha percebido. Ele tinha declaradamente escolhido estar lá. Tipo assim, não, eles deram a escolha pra ele, tu pode se fazer de louco e, né, daí a gente te bota nessa instituição, ou tu vai pra cadeia. Revendo, talvez eu tenha perdido alguma coisa, não ficou claro isso, né? Já colocaram ele pra lá e o cara fica dizendo, olha só, tu não tá parecendo louco. Até tem uma cena também muito, muito bem interpretada pelo Jack, que ele... tu queria que eu ficasse o quê? E fazendo essas coisas que ele faz muito, muito melhor do que eu tô mostrando. Tipo assim, eu não vou fazer de loucão, mas a ideia é que eu fique aqui pra poder escapar de lá, né? O que dá a entender também que, ele já passou por isso, ele já passou por prisão e ele não quer voltar pra lá. Ele acha mais fácil, digamos, ficar ali, né? Só que aí que tá. Na primeira vez que eu vi, eu tinha entendido que isso era uma coisa já que o filme mostrava. E agora revendo, eu falei assim, não, mas não mostra ele escolhendo, ou dizendo, olha só, pra cadeia eu não volto, né? Eu quero ficar, eu vou me fazer de louco e vou ficar aqui. Então, acho que tá na sinopse e tal, mas assim, eu digo, no filme não ficou bem explicado isso. Mas também, detalhe, e não impacta em nada, continua sendo um filme incrível. Foda-se se não é mais um dos meus filmes favoritos da vida. Azar é um grande filme, né? E como eu disse, algumas percepções técnicas ou de lembrar de ter visto ou não mudaram. Minha cabeça também mudou, achei acho que mais cru, assim, também, né? Enfim, a gente fica mais, ao mesmo tempo a ideia né? Ficar mais empática, mas ao mesmo tempo também tem um lado de ficar mais realista, de entender mais as coisas e cuidar para não virar um ser humano mais frio, né? A ideia é ir pro lado da empatia e tal. Mas é isso, então, enfim, vou ficar filosofando aqui, né? É um baita filme, uma baita mensagem, tem um detalhezinho de outros defeitinhos, mas
baita experiência. E é isso, pra não ficar mais longo do que já tá, eu vou encerrar e... Não sei, eu queria honrar esse filme porque eu gosto muito e tal, mas saiu isso aqui. É isso que eu posso oferecer. E quem for ver, né, assista ao filme antes. E se quiser compartilhar comigo o que achou, o que concorda, o que não concorda, fica à vontade. Bye.